Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar sobre a NATO, sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vamos falar, quer a propósito dos 50 anos da sua criação, em 1949, quer a propósito do seu futuro, porque a NATO atravessa um momento crítico, uma vez que as relações entre os Estados Unidos e a Europa passam por alguma turbulência, há algumas dúvidas sobre o empenhamento dos Estados Unidos na defesa europeia. É um tema interessante, até porque a NATO, este tratado, nasceu depois de a Europa ter constatado, em 1948, que sem os Estados Unidos dentro não era possível assegurar a defesa na época da Europa Ocidental. Falamos de um tempo em que a Europa estava dividida entre a Europa Ocidental, democrática, liberal, e a Europa de Leste, onde tínhamos os países e não havia ainda Pacto de Varsóvia, mas do mundo comunista, do mundo dominado pela União Soviética. Houve um primeiro Tratado de Bruxelas, em 1948, não incluía os Estados Unidos. Veio a crise de Berlim e a Europa percebeu que tinha que ter os Estados Unidos dentro e então alargou-se. Nesse momento da criação há aquilo que talvez seja um primeiro alargamento do círculo que seria mais natural, porque além dos países democráticos e vencedores da Segunda Guerra Mundial, é incluído entre os fundadores da Aliança Atlântica um país que não era na altura uma democracia, que é Portugal. Fica entre os países fundadores, entre o núcleo dos fundadores. Jaime Gama, estas particularidades da fundação da Aliança Atlântica, que, como se dizia, era para ter os Estados Unidos dentro, os russos fora e os alemães em baixo, como disse o seu primeiro secretário-geral, a Alemanha não fez parte dos membros iniciais. A Alemanha, na altura, a Alemanha Ocidental, não foi membro fundador da Aliança Atlântica. É muito ainda aquilo que é o espírito do pós-guerra, mas já o espírito da nova Guerra Fria. Sim, a NATO vem nessa intersecção, porque, por um lado, a NATO vem, se nós quisermos, na sequência de tudo aquilo que é uma ideia para reordenar o mundo e, em particular, a Europa, quando a guerra acabasse. A criação das Nações Unidas é também outra dimensão. Portanto, podemos dizer que essa ideia é uma ideia que vem da solidariedade entre os vencedores previsíveis da Segunda Guerra Mundial, só que essa coligação de vencedores se rompe mais à frente, depois da derrota alemã, porque há um dos aliados, que é a União Soviética, que no final da guerra prossegue as suas ambições próprias, e essas ambições não correspondem já nessa etapa a um projeto comum com os outros aliados. Portanto, há aí o fator novo, que é o fator União Soviética, não só pela União Soviética em si, mas porque a vinda do Exército Vermelho até Berlim leva a que em vários países da Europa Central e de Leste haja golpes de Estado apoiados pela presença desse Exército Vermelho que conduzem ao poder vários regimes comunistas ou aparentados. Portanto, há uma nova conjuntura internacional e, nesse quadro, é que os aliados da Segunda Guerra Mundial, vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas agora sem a União Soviética, para lhe fazer frente, constituem uma aliança. Essa aliança é genericamente designada como uma aliança de democracias, uma aliança do Ocidente. Deixa-me só aqui fazer uma pergunta, que é a questão de saber... Que é só... Mas Portugal entra, mas a Espanha fica de fora. Sim, mas aí havia uma diferença, vamos lá ver, aí uma diferença profunda em relação à questão da Segunda Guerra Mundial, porque digamos que o regime português
e sobretudo o comportamento de Portugal durante a guerra, da Segunda Guerra, portanto é uma neutralidade, mas é uma neutralidade colaborante, não é? Em todo sentido, e portanto, de certo modo, o regime português está bastante mais próximo, sobretudo da Inglaterra e dos Estados Unidos, até por todos os tratados à volta dos Açores, do que provavelmente o regime espanhol, que é considerado um regime, digamos, mais ligado, e até ideologicamente mais ligado, às potências vencidas do eixo, não é? Portanto, a Espanha, aliás, a Espanha só entra já muitíssimo mais tarde, já depois da morte do Franco, etc. Embora, a partir de 52, os Estados Unidos tenham uma relação muito, do ponto de vista da aliança militar, não é? Com bilateral com a Espanha, e, portanto, é evidente que houve aí sempre um tratamento diverso. Aliás, a NATO, numa dada altura, tem vários regimes que deixaram de ser democráticos, que é o caso da Turquia e da Grécia, e nem por isso foram retirados da NATO. Portanto, aliás, que dá origem hoje a uma dessas questões. Quer dizer, no fundo, é uma aliança de Estados democráticos ou é uma aliança de Estados? É uma aliança defensiva. Quando era provavelmente uma aliança defensiva, os autoritarismos, digamos, anticomunistas funcionavam, aliás, como os americanos tiveram alianças nas próprias Américas com regimes que também eram regimes ditatoriais ou militares. Portanto, há uma certa ambiguidade aí nas presenças, não é? Porque essencialmente era uma defesa contra a União Soviética, não é? Mas há também aqui um lado atlanticista, não é? Que é, nos membros fundadores encontramos os países que estão claramente mais virados para o Atlântico. Encontramos uma Noruega, mas não encontramos uma Suécia, por exemplo. Encontramos a Dinamarca e a Islândia, mas não encontramos a Finlândia. Sim, porque também temos que ver esses países, no final da Segunda Guerra Mundial, procuram trabalhar algum modelo de neutralidade e procuram ficar ali numa fronteira indefinida. É o caso da Áustria, e isso resulta de uma certa negociação internacional com a própria União Soviética, porque a União Soviética constitui o campo dos seus aliados, os Estados Unidos constituem o campo dos seus aliados, e há uma faixa intermédia que até durante muitos anos a União Soviética gostaria que se estendesse também à Alemanha. É a finlandização, não era aquele conceito de finlandização. Gostava que fosse a Alemanha. Portanto, e a própria Grécia fica durante uns tempos sem saber de lado é que está, não é? E a Alemanha, que está dividida também na ideia soviética, um dia, quando se reunificasse, devia ser um país neutro. Portanto, esse é o modelo. Agora, o que é interessante ver também é como a questão da entrada da NATO é vista do lado do regime à época. Porque a entrada de Portugal na NATO não é tão automática quanto se pode imaginar. Porque o regime à época, e Salazar em especial, está a ver como consegue fazer o seu enquadramento internacional na nova ordem das coisas saída da Segunda Guerra Mundial. O modelo era o da neutralidade. E o modelo da neutralidade é um capital político que o regime tem porque tinha poupado Portugal à entrada na guerra. Será que esse modelo é reprodutível no futuro? Complexo. Uma neutralidade entre os Estados Unidos e a União Soviética não é uma coisa que a neutralidade entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, não é? É difícil. Mas põe-se a questão de saber, será que a entrada nesta aliança é uma coisa que nos vai obrigar a mudar o regime? Exatamente. Será que vai haver aqui uma pressão? Será que esta aliança cobre também as colónias? Porque a aliança é feita no quadro da ONU, e a ONU tem uma agenda pós-Segunda Guerra Mundial que é descolonizadora. E os americanos também endossam esse projeto por razões da sua inserção na vida internacional. Portanto, ainda o regime tenta a ideia de o Pacto Ibérico poder sobreviver alargado à América Latina. É uma ideia. Mas a pouco e pouco se vai introduzindo a noção de que, já tinha havido a cooperação com os ingleses na fase final da Segunda Guerra, depois com os americanos, já tinha havido um acordo sobre as lajes com os americanos. Portanto, talvez seja melhor
entrarmos. Sempre dizendo que a Os Espanha Açores devia entrar. Os Açores daqui Tem, porque na altura essa plataforma tem um grande valor. Mas temos que ver que para os Estados Unidos, qual o valor da Península Ibérica? A Península Ibérica, no enfrentamento, no containment da União Soviética, tem um valor de plataforma aeronaval e terrestre idêntico ao da Inglaterra, porque é uma zona que geograficamente pode servir de base para reagrupamento de forças e para uma operação sobre o resto da Europa, tal como a Inglaterra, e tal como a Inglaterra tinha representado esse papel na Segunda Guerra Mundial. Em Espanha, o regime teve uma conduta diferente. Primeiro, é um regime que foi ao poder com o apoio de Mussolini e de Hitler, com intervenções militares em Espanha, depois que enviou a Divisão Azul combater em Leningrado e sob comando alemão. Portanto, o exército espanhol esteve integrado no exército hitleriano quando combateu sob comando alemão na frente leste. E isso, aliás, provocou um problema que a Espanha conseguiu resolver, que foi o da não submissão ao Tribunal de Nuremberg dos generais espanhóis que tinham comandado a Legião Azul e que a Espanha teve que resolver... A Divisão Azul. A Divisão Azul, e que a Espanha teve que resolver com alguma perícia diplomática. A posição portuguesa era diferente. Portugal não tinha tido sobre a questão judaica uma posição de extermínio, assim como a Espanha também não. A Espanha não, aliás, o Franco salvou imensos. Mas a Espanha tinha estado na frente leste e Portugal não tinha. A Espanha tinha mantido um certo flerte, embora o recusando, com Hitler para a anexação de Gibraltar, e também a troco de algumas ambições para se estender no norte da África, apanhando uma parte do norte da África francês. Foi por isso que nunca foi para a frente. E portanto, tudo isso era algo que no fim da guerra pesava. Embora os americanos, quando compreenderam que as coisas tinham que ter um tratamento estritamente militar, fizeram em 53 um acordo de defesa, e depois em 59 a visita de Eisenhower, e conseguiram 4 bases em Espanha. No fundo, a ideia era ter um sistema de base naval, pipelines e bases aéreas que pudessem manter aqui uma capacidade para projeção de bombardeamento aéreo para a Europa Central e para o leste. Portugal fazer parte da aliança era algo que militarmente tinha sentido no campo aliado, porque consolidava a posição americana nos Açores e criava a testa de ponte na Península Ibérica e, portanto, isso jogava numa lógica militar que fazia pleno sentido. Mas é interessante verificar como no anterior regime o problema é debatido, porque havia quem tivesse muitas resistências e dúvidas sobre a entrada na NATO. É interessante ver como a parte militar acaba por ser favorável à entrada na NATO, porque vê na entrada na NATO a capacidade para ir buscar recursos e meios para a sua modernização. Claro. E, na verdade, o que é que significa para Portugal a entrada na NATO? Significa a possibilidade de modernizar com a divisão Nuno Álvares estacionada em Santa Margarida o núcleo central do Exército e, portanto, conseguir libertar o exército que ainda vinha da Primeira Guerra Mundial e de algumas reformas que antecederam a Segunda Guerra Mundial num sentido operativo muito diferente e muito modernizador. Aliás, é essa reforma militar possibilitada para a entrada na NATO que criam umas forças armadas novas em Portugal. Isso sem dúvida, e o núcleo essencial de forças armadas que permitem enfrentar os primeiros momentos das sublevações em Angola e em Moçambique e na Guiné. Portanto, há aí uma opção e é interessante ver como, por exemplo, alguém como Santos Costa, que em princípio teria uma posição contrária à entrada na NATO, muito reservada e cética, toma um papel decisivo na justificação dessa opção porque privilegia o efeito que essa ligação militar poderia ter para consolidar a Força Armada e a reforma que ele visualizava para, digamos,
pôr fora das Forças Armadas os sectores mais cansados, mais velhos, menos modernizadores da estrutura. Mas isso tem consequências. Por exemplo, alguns dos militares que começam, por exemplo, a ser formados a ter formação nos Estados Unidos, sim. Aprendem coisas... Aliás, é interessante verificar... O caso mais famoso é Humberto Delgado. Humberto Delgado e depois Costa Gomes também. É interessante verificar, e também Quintão Meireles, é interessante verificar como a entrada da NATO não é bem vista pela oposição, que sai da guerra muito já sob a hegemonia do Partido Comunista no plano da definição de uma política externa. Mas é no sector militar, inclusive é no sector militar, que depois vem a ser dissidente do salazarismo, que a referência à NATO encontra uma base para a criação de uma alternativa, ou para a justificação de uma alternativa. Agora, tem também que se entender que o salazarismo precisava dessa ligação para gerir a sua inserção na nova etapa, sem uma contradição flagrante com os momentos anteriores. Porque o que é a grande justificação do salazarismo nas suas várias etapas no plano político para agregar uma maioria mais ampla naquilo que se pode considerar a opinião pública da época? Em primeiro lugar, é o espectro da instabilidade da Primeira República. Exatamente. E depois é o comunismo. É o comunismo da Guerra Civil de Espanha. Exatamente. Depois é a neutralidade na Segunda Guerra Mundial, poupar Portugal aos mortos da guerra. Sim. E depois é o alinhamento com um campo anticomunista e que permite fazer um shift em direção à gestão da reação perante a eclosão dos movimentos de independência nas colónias. Portanto, a colagem à NATO e a inserção na NATO, se é certo que suscita dúvidas nos primeiros momentos, depois acaba por ser algo que é favorável. Embora a NATO crie dificuldades ao anterior regime, porque quando há o surto dos movimentos de independência, a utilização do material em África, por exemplo, dos equipamentos, a NATO nunca cobriu os territórios. Dizer, havia a Candonga, mas acordos ad hoc com dois dos aliados, a França e com a Alemanha. Mas, estranhamente, não com os Estados Unidos. Eram mais severos nessa visualização. Não, porque os Estados Unidos também tinham, relativamente à questão colonial, uma posição diferente. A França ainda tinha... A França tinha colónias, tinha colónias e combatia... A Alemanha não queria, mas sempre gostou de ter. E os Estados Unidos foram tradicionalmente uma potência anticolonial. Anticolonial no sentido de não querer fazer colónias, mas de querer que não houvesse colónias para haver liberdade de acesso ao mercado que lhe permitisse ter uma presença no comércio um colonialismo cultural e económico fortíssimo, sempre, não é? É o império invisível. Agora, a entrada na NATO é algo que tem implicações para o reordenamento das relações internacionais do país. E é algo que, paradoxalmente, também contribui como fator para permitir, num determinado momento, balancear o discurso colonial com um discurso atlântico e até europeu. É uma plataforma que permite fazer várias coisas e é também um instrumento que permite dar um foco às Forças Armadas, um foco profissional. E, portanto, o Exército que fez o 28 de Maio vai passar pela integração na NATO como quem passa por uma escola de quadros que desideologiza uma componente inicial e profissionaliza uma componente posterior, com uma motivação forte e com recursos
porque tudo o que é a transferência de equipamentos militares, tudo o que é investido nas bases aéreas, nas bases navais, tudo o que é feito em termos de preparação de quadros, os blindados, a cavalaria, tudo isso tem uma enorme importância para a fixação institucional de um determinado campo. Mas, no fundo, há um momento, o único momento de tensão que acaba por se verificar é no momento da Revolução, em que, sem nunca, mesmo os governos do período revolucionário, nunca nenhum deles disse vamos sair da NATO, nunca Vasconcelos disse vamos sair da NATO, havia inquietação sobre o facto de termos na NATO um país com as características de Portugal. Os juramentos de bandeira do rally. E houve, aliás, nessa altura, enfim, tanto quanto eu me lembro não, que eu não estava cá, mas tanto quando tomei conhecimento que havia, houve, aliás, certas restrições, por exemplo, em termos de inteligência, em termos de... Mas, quer dizer, a questão também da NATO, eu acho que, aliás, hoje se coloca muito isso. A NATO foi criada, no fundo, para enfrentar a União Soviética, ponto. Portanto, quando a União Soviética desapareceu, a NATO devia ter tido, em meu entender, uma profunda reforma. Aliás, é sempre o problema das instituições, porque a NATO ganhou a Guerra Fria. Quer dizer, foram os Estados Unidos, mas para todos os efeitos a NATO ganhou a Guerra Fria. E normalmente o problema quando se ganham, quando se tem esse tipo de triunfos, é que as organizações, de certo modo, são vítimas do seu próprio triunfo, porque uma organização que era para deter o comunismo internacional, quando o comunismo internacional desapareceu, e todos nós nos lembramos que depois o que se colocou de alguma forma foi um dilema, que foi a organização podia ter essa vontade, mas ao mesmo tempo havia uma série de países que tinham acabado de sair da órbita da União Soviética, mas sabiam que continuava a existir o grande país, a Rússia. Mas a Rússia tem uma vocação, tem uma vocação imperial, não é? Tem uma vocação imperial. Era uma vocação de ser uma potência na Eurásia, sobretudo a Rússia. E eu acho que aí há um ponto muito interessante, porque a NATO, no fundo, como organização puramente... Quem olha para Moscou a partir de Tallinn ou de... Sim, tem medo também. Mas isso também, se a gente olhar para a Espanha, também pode ou mesmo a partir de Varsóvia. Pois, tem. Agora, o problema é que não era... Quer dizer, já não era esse o job description inicial da NATO. A NATO era, de facto, a União Soviética, ou a expansão comunista. E, curiosamente, a NATO, portanto, nessa fase, é defensiva, é atlântica, não é? É defensiva. Agora, a partir exatamente do fim da Guerra Fria, a NATO depois começa a ter, e isso, enfim, hoje há um volume de críticas à volta disso, começa a ter, por exemplo, uma expansão de que a própria, agora Rússia, que está numa fase de profunda destruição e humilhação, não é? Nos tempos do Yeltsin, tudo isso, quer dizer, a NATO passa, de certo modo, quase a ser agressiva, porque começa exatamente a incorporar uma série de primeiro os países da Europa Oriental, está bem, vá que não vá, mas depois, por exemplo, os Estados Bálticos, não é? Que já estavam, onde havia minorias e às vezes quase maiorias russas muito importantes. Depois começa a intervir já na Jugoslávia, não é? Portanto, aí já são intervenções da NATO, intervenções com uma base, uma causalidade humanitária, que não estava também no job description dos tratados atlânticos, mas intervém. Mais tarde intervém na Líbia. Mais tarde, ainda hoje, intervém no Afeganistão. Quer dizer que, não, tanto quanto eu penso, não cria nenhuma ameaça. Quer dizer, o Afeganistão não tem nenhuma espécie de ameaça. Portanto, o que foi, digamos, invocado, sim, foi a coisa dos Estados Unidos. Não, famoso artigo 5º. Mas portanto, a gente está quase a olhar esta organização, procura ocupar-se, quer dizer, há aqui também aquele ministro, o Alan Clark, que saiu por causa disso, dessa entrevista que ele achava que era off records, e depois apareceu. Uma das coisas que ele disse, que a NATO era uma burocracia, enfim, altamente bem paga e que precisava ter ocupação, porque senão acabava. E, portanto, tudo isso, eu acho que hoje há uma polémica. Mas, quer dizer, vamos lá ver, a NATO é uma burocracia altamente bem paga. Nós vamos... Agora relativamente agora mudou, já não é assim. Mas até há muito pouco tempo, digamos, até há 12 anos atrás, talvez menos,
a sede da NATO em Bruxelas eram uns barracões, Sim. pouco menos que isso, Dizer, não se compara com o Fausto das outras sedes sim, de Bruxelas. Mas a ideia das estruturas que se mantêm um bocadinho para além da sua missão, quer dizer, que é uma... Isso fazia-se, a história que se contava, eu não me lembro agora exatamente quem é o autor, mas é um destes autores conhecidos de politologia, dava o exemplo que era aquela organização, Associação Cristã da Mocidade, que era uma coisa que tinha sido criada nos Estados Unidos nos finais do século XIX, ou meados do século XIX, que era para proteger os jovens. Primeiro, inicialmente, era para os batistas, ou os evangélicos, era uma das referências das igrejas reformadas, para proteger os jovens que iam para as cidades do álcool, do jogo, da prostituição, etc. E depois, Young Christian Men's Association. Depois aquilo teve um grande êxito e, portanto, depois começou a incorporar já outras crenças. Depois passou, quer dizer, já esses perigos já estavam diluídos, ou pelo menos já estava tudo mais ou menos embebido nesses perigos todos, e a organização continuou. E depois continua a ter fins, coisas que já não tinham nada, foi um grande sucesso. Portanto, as pessoas mantiveram-na sempre a funcionar. E eu acho que hoje a questão da NATO essencial que se põe é muito essa. Depois também a questão do regime político. Quer dizer, hoje começam-se a levantar algumas dúvidas, por exemplo, se determinados países membros da NATO, como a Hungria, a Turquia, hoje até a própria Itália, se são exatamente, ainda estão dentro dessa regra democrática, que também não era tão regra, porque no fundo estavam lá Portugal, a Turquia e a Grécia, por exemplo, nos anos 70, que eram três Estados clarissimamente. Portugal era um regime autoritário, a Turquia e a Grécia, de uma altura, eram ditaduras, eram governos militares não eleitos, e também lá estavam, não é? Olha, eu acho que a NATO tem um momento no fim da Guerra Fria em que pode ter tido uma crise de identidade e onde pode ter funcionado essa tentação de transformar a NATO numa organização de segurança coletiva, de fazer da NATO um parceiro para a paz, de fazer da NATO um instrumento de peacekeeping, de fazer da NATO um parceiro estratégico da Rússia, de fazer da NATO um fabricante de parcerias para a paz. Isso tudo fez parte da discussão, como também fez parte da discussão a proposta russa de haver na Europa não alianças militares, mas uma organização de segurança internacional mais política ou diplomática que regulasse a velha ideia da OSCE, da CSCE, que começou por ser uma proposta da diplomacia soviética muito regulada, e que é sempre o modelo a que a Rússia recorre para, digamos, definir a visualização do que entende ser a ordem internacional no continente europeu. A verdade é que a NATO passou por todas essas peripécias e também passou pela dificuldade em gerir um fenómeno emergente que dentro de si acontecia, que era a chamada Identidade Europeia de Segurança e Defesa, ou seja, a União Europeia a querer organizar-se no plano da defesa, da segurança e no plano militar. E eu não consegui saber bem o que é que havia de fazer. Fazendo também com que isso levasse ao rubro uma certa tensão organizacional. Será que isto se integra na NATO ou será que isto é uma coisa que, no fundo, é uma cisão da NATO gradativamente realizada para emancipar estrategicamente e para autodeterminar a Europa no plano estratégico mundial? Bom, o ponto que não pode deixar de ser visto é que também a Rússia, apesar de ter deixado de ser um país comunista, começou a assumir e a protagonizar uma visão estratégica tradicional da Rússia, e que é uma visão que tem origem no Império Russo e na formação do Império Russo. É uma visão, digamos, legítima. A Rússia é um grande país, a Rússia tem um enorme espaço na Europa e na Ásia, e, portanto, tem também uma visão dos seus interesses permanentes.
temos também que reconhecer que essa visão dos interesses permanentes da Rússia irrita e choca um bocado os pequenos países Da fronteiriços. periferia. E Quer dizer, quem é que, em no alguns fundo, casos, torna-se irrita o termo, não é? Há casos em que há conflito certo, real, E assusta. real, não é? Até Quem porque há é que minorias vem presentes e, portanto, recuperar há situações tensas aí e depois há outras situações em que os interesses, digamos, aquilo que a gente pode chamar interesses permanentes da Rússia, podem entrar em choque Os interesses com outros interesses permanentes, no não é? fim da A Guerra Rússia, Fria. por razões geográficas, por Claro. exemplo, a Rússia tem um problema de portos de águas quentes, não é? Sim. E, portanto, os únicos portos de águas quentes que a Rússia pode ter são os da Crimeia. A Crimeia, e, portanto, aí coloca-se logo um problema que a Crimeia, em princípio, não é russa. historicamente, foi sempre Pois, russa. em Os princípio. da Síria. Ou então vai para a Síria, Vai não para é? a Síria. Ou então vai para a Síria, que não é propriamente um território russo. E Pois por não. daí a importância, estratégia da Síria para a Mas Rússia. quem é que reabilita, na minha opinião, muito a ideia da NATO e lhe dá uma nova agenda? São os países fronteiriços com a Rússia. Claro. São os países bálticos. Paradoxalmente, são até os países neutros da Escandinávia que são muito solidários com os bálticos. A exatamente. Suécia, a Finlândia, são a Polónia. Polónia, claro. Porque o fim da Guerra Fria é visto pela Alemanha como uma oportunidade para desinvestir na defesa e Claro. para poupar. E também para, quiçá, tirar um pouco os americanos da Alemanha e para realizar a reunificação. E com a Alemanha reunificada, ter bons negócios para a Europa, ter bons negócios para os Estados Unidos, para a Rússia e para a China. Portanto, fazer todo o seu investimento na área económica. Agora, um país que está Tratar na a linha Rússia da como um frente... país normal, como aliás se vê pela questão do Um gás. país não é? que está na linha da frente, como a Polónia, que foi dividida várias Sim. vezes ao longo da história. Os pequenos países bálticos, que, digamos, têm identidades nacionais muito fortes, mas que passaram a maior parte do tempo a ser ocupados pelos impérios vizinhos. Exatamente. Vêem na NATO a possibilidade de fixar a sua fronteira. Próprios países como, não esquecer, a Roménia, que tem também as suas ambições na zona e o seu contencioso histórico com a zona. Bom, esses países é que vão muito buscar a ideia da NATO. E países que, sabendo que não podem ser da NATO pelo seu afastamento geográfico, também têm problemas complexos com a Rússia, que é o caso da Geórgia e da Arménia no Cáucaso. Ou seja, são todos esses países do Rimland da Rússia que a Rússia também não tranquiliza, porque a verdade é que a Rússia, em relação aos Bálticos, aceita a independência, mas está sempre a criar fricções, está sempre também a Tem ter as uma tais política minorias sobre as russas, não é? minorias, faz guerra eletrónica, desestabiliza sistemas de comunicação. Bom, depois, em relação à Polónia, a Rússia, na verdade, tem com a Polónia uma relação que é bastante mais complexa do que a que a Alemanha tem com a Polónia. Depois, problema do Cáucaso. Mas temos também a Moldova, uma situação que não está resolvida, uma situação que a Rússia resolveu até certo ponto, mas que não resolveu nunca completamente, mantém ali As um eleições deste fim de irritante. semana voltaram a criar uma situação inclusive de divisão, porque há um presidente para o Certo, russo, certo. um parlamento para a União Europeia. Portanto, E agora temos também, já não falo da intervenção na Ucrânia, porque a Rússia não só anexou uma parte da Ucrânia, como tem uma presença militar em 1/3 da Ucrânia. Depois, a Rússia, contra a vontade da Moldóvia, mantém a Transnistria como um foco de polarização. A Rússia tem bases militares na Geórgia, em partes do território da Geórgia, Geórgia que não quer ter essas bases. Enfim, há um quadro complexo de situações onde a Rússia volta a intervir de uma maneira militar, de uma maneira estratégias indiretas, de uma maneira pressão nas questões da cibersegurança, pressão na questão das redes sociais.
e até no fomento e no apoio à emergência de forças políticas que, definindo-se como de extrema-direita no plano interno dos respectivos países, no plano das políticas externas defendem posições de colaboração com a Rússia e de fim dos embargos e de cooptação da Rússia para o sistema internacional. Sim, Portanto, um exemplo bom disso foi agora a divisão europeia, a divisão na União Europeia da Itália, que não fez cor com os outros países na posição relativamente à Venezuela. A Itália Salvini é pró-russa, a Hungria é pró-russa, a Bulgária está a ficar pró-russa, a Moldova está a ficar pró-russa, ou seja, há uma estratégia política também de criação de aliados. E temos também que definir se o Brexit e o UKIP, se o UKIP não tem também uma conexão russa muito intensa. Portanto, são agora envolventes diferentes. A Rússia, claro, que hoje não utiliza os partidos comunistas que utilizava a União Soviética, mas tem aliados políticos. Mas continua a ter a amizade do nosso Partido Comunista, que fielmente continua a defender o Sr. Putin sempre que é necessário. Mas é uma coisa, mas é uma coisa curiosa, quer dizer, quando nas alturas em que o comunismo na Rússia. Pois, mas geopoliticamente faz reviver a ordem mundial. O Putin, eu agora fiz uma nova edição dos Bárbaros Iluminados e acabei exatamente com as coisas. O Putin é hoje um nacionalista religioso, não tem fazendo grandes elogios ao Solzhenitsyn, descrevendo o comunismo como uma coisa que foi terrível para o povo russo, não é? Embora talvez tivesse sido interessante geopoliticamente para a Rússia, mas quer dizer, portanto está nos antípodas do internacionalismo, também. Mas começa a ter uma presença, por exemplo, na Venezuela. Agora uma mensagem mandada em relação a Moçambique. Estamos prontos para o auxílio a Moçambique na luta contra o islamismo. A deslocação para a Síria. Importante e significativa. E depois a utilização de uma retórica permanente quanto à entrada em operação de novos sistemas militares, alguns deles infabulados, mas outros possivelmente reais. Alguns deles possivelmente reais. A Síria mostrou que há capacidade de projeção. A Síria, aliás, a Síria é interessante. Eu estava a ver uma coisa. Uma parte do orçamento para pagar a intervenção da Síria foi o orçamento de treino das Forças Armadas russas. Sim, faz sentido. Fez sentido. Quer dizer, a operação foi em grande parte financiada e foi o que se fez ali uma rotação e uma rodagem de sistemas oficiais. Mas reparemos que uma espécie de legião quando foi, por exemplo, a intervenção da NATO na Jugoslávia, ou aqueles momentos em que, por exemplo, havia forças das Nações Unidas em que os russos participavam, as forças russas eram objeto de quase caricatas, digamos. Aquilo que ali estava era uma fase absolutamente... Olha, no Kosovo estiveram ao pé das tropas portuguesas, sempre que chegava um carregamento de combustível para que a unidade militar russa avançasse, metade era vendida no mercado negro. Era uma coisa enfim, aquilo era uma coisa trágica. Uma força muito pauperizada, digamos, militar. Era próximo do exército daquela tropa do General Tapioca. Não direi eu. Mas agora não é o caso. Mas o primeiro ensaio é a intervenção na Geórgia, em que se realiza uma operação com capacidade técnica operacional para mostrar que se é capaz de fazer essa operação. E também os governantes da Geórgia não perceberam com as provocações que faziam, só contribuíram para que isso fosse demonstrado. Interessante, que foi recriado, penso que meados do ano passado, uma espécie de direção-geral ideológica, mas da educação agora patriótica, já não é comunista, mas uma coisa importantíssima, se passa a haver uma espécie, o que antes eram os comissários políticos, não é? Passam a ser uns comissários patriotas, não é? Portanto, a defesa da Rússia, dos ideais russos. Isso para manter viva a história pátria. Regressando à nossa NATO, temos um debate neste momento na União Europeia provocado pelo presidente americano,
que diz acabou, já não continuo a pagar a vossa defesa, fazem a favor de pagar a vossa defesa. Não é uma coisa totalmente nova, digamos, ele apenas é mais bruto relativamente. Ele apenas diz de uma forma mais brutal aquilo que eles já vinham dizendo, digamos, o afastamento dos Estados Unidos do teatro europeu já tinha começado com outras administrações, designadamente com a anterior administração, que se virou muito mais para o Pacífico do que para o Atlântico, a administração Obama, apesar de ter muitos amigos na Europa. O que é facto é que a Europa continua sem saber muito bem o que há de fazer da NATO. Não, a Europa, aliás, nisso eu de vez em quando fala que vai fazer... O Trump, nesse aspecto, teve um efeito que eu acho que acaba por ser positivo, porque começaram finalmente a gastar mais algum dinheiro com a defesa. Muito pouco. Sim, mas pelo menos estão muito pouco. Mas, de qualquer maneira, acho que, pelo menos há a convicção que isso pode vir a acontecer, não é? Pode vir a acontecer, de facto, um afastamento dos Estados Unidos em termos de solidariedade com essas posições. Portanto, acho que nesse aspecto pode acabar por ser positivo, quer dizer, porque também não exatamente a situação mundial mudou. Hoje em dia tem sobretudo, eu acho que hoje o quadro mundial, o que é talvez mais interessante, é que voltou a ter uma geometria variável, voltou a ter uma geometria que já não é uma geometria de bipolarizada, nem sequer de grandes grupos, quer dizer, hoje em dia o que voltou a haver é um fenómeno que, aliás, eu acho que era quase pré-Westfália, que há situações em que um país, num dado ponto, é aliado de outro e noutra circunstância pode ser quase inimigo, ou pelo menos... E essa geometria variável que antes só se observava, só se davam esses luxos às grandes potências, agora tem-se multiplicado. E isso é um ponto que nós, acho que muita gente e muitos observadores e até muitos estudiosos e analistas ainda não perceberam. Não será um bom exemplo disso. A Turquia é exatamente um exemplo disso. E a própria Rússia é um exemplo disso. A própria Rússia, por exemplo, nas relações com a China, com a Alemanha, quer dizer, tem posições exatamente desse tipo. E há dentro dos próprios Estados, e também, claro, depois os jogos também da política interna também acabam por ser importantes. E estamos a assistir também a coisas que são completamente inéditas, como este conflito agora, exatamente com dois países da NATO, que é a França e a Itália. Também é uma coisa, ao mesmo tempo, curiosa, parece quase ridícula. Sim, mas já tivemos conflitos mais graves, já tivemos conflitos no tempo entre a Grécia e a Turquia, noutros tempos, sim, bastante mas isso mais são graves inimigos históricos e tradicionais. A França e a Itália, apesar de tudo, não, quer dizer, são países que tiveram sempre uma certa proximidade, afinidade, quer dizer, é novo, é novo e é ideológico, sobretudo, também é outra coisa que é curiosa, são tensões ideológicas que na Europa hoje são fortíssimas, não é? Que são fortíssimas e vão continuar a ser. Portanto, acho que é um momento exatamente de refletir o que é, sobretudo, a NATO é uma aliança de regimes democráticos, define-se por isso, define-se por ser um clube portanto, de regimes que se definem por um determinado modelo ideológico, mas se for assim, por exemplo, a Turquia, neste momento, seria muito complicado estar na NATO. A Turquia, estou a dizer, apontar a Turquia, que é o caso talvez mais claro, não é? Portanto, será isso. Mas até mais do que pela natureza do seu regime, pela natureza das suas políticas externas atuais. Exatamente. Porque a Turquia procura hoje ser o quê? Um aliado do Irão e um aliado da Rússia. E procura criar um triunvirato na área que não corresponde minimamente aos interesses nem atlânticos, nem do chamado Ocidente. Mas deixa-me dar um outro exemplo, por exemplo, desta ambiguidade, que é a própria política russa em relação, por exemplo, ao Irão e a Israel. Porque, de certo modo, tem neste momento boas relações com os dois. Sim. Também tem altos e baixos. Mas quer dizer, toda esta volatilidade... Mas a política externa russa tem também uma outra componente importante, que é a componente energética. Claro. E depois tem uma componente muito importante, de que se fala menos, que é a componente dos negócios dos homens do regime Putin, que
que é também uma componente que explica relações internacionais heterodoxas com Israel, com a Arábia Saudita. Há, hoje, na vida internacional, por parte desses sistemas políticos, a protagonização de um quadro de relações atípicas, Claro, é isso. que não têm explicação pela geopolítica, E nem pela ideologia. mas que Exatamente. têm explicação pelo protagonismo Exatamente. das relações de interesses exatamente. económicos que os ligam e que Os Estados Unidos também constituem fizeram isso. um sempre network muito forte. Os Estados Unidos também Quer dizer, no fizeram fundo um bocado isso. estamos a chegar ao fim do nosso tempo, um mundo que, relativamente ao mundo de há 50 anos, onde podia ser paradoxal Portugal estar na NATO, hoje temos outras presenças porventura mais paradoxais e contraditórias e, sobretudo, um mundo mais complexo. Mas sobre esse mundo complexo e sobre outros temas do passado e da atualidade, voltaremos a encontrar-nos num próximo Conversas à Quinta.